Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículo 40. Vamos ler até o 45. Marcos 1, de 40 até 45. Diz assim a palavra de Deus: Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos: Se quiseres, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: Quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu. Ele disse: Olha, não digas nada a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas e a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham a ter com ele. Até aí, leitura da palavra de Deus. Irmãos, vocês já tiveram aqueles pesadelos sociais? Eu me refiro a um que a gente tem, pelo menos eu já tive, que é aquele, né, que a gente começa a andar pela cidade, aí quando a gente menos viu, né, a gente tá assim, com menos roupas do que gostaria, e aí dá aquela vergonha e a gente, né, não sabe o que vai, começa a fugir para casa. Esse tipo de pesadelo social, eu confesso que depois que entrei no louvor e comecei a pregar, eu comecei a ter outros tipos, né? No louvor, não sei se os outros dirigentes de louvor vão se identificar comigo, mas é aquela coisa de a banda tá toda aqui na frente, mas por algum motivo ninguém sabe as músicas que vai tocar, ninguém ensaiou nada, e a gente fica aqui naquela coisa, ai meu Deus, o que a gente faz? E o culto começa. E aí tem que fazer alguma coisa e desesperador. Para os pregadores é aquele de... Não sei se o pastor Marconi já teve esse. Chega no púlpito para pregar, aí quando vai ver, não tem esboço, não vem à mente o título do sermão, o tema, qual que era o texto, aí tem que improvisar na hora. Eu não sei se na categoria dos irmãos em que trabalham, essas coisas, vocês têm esse tipo de sonho. Agora, depois da pandemia, eu ganhei um sonho novo, um pesadelo, na verdade, né? Eu saio de casa no ápice da pandemia, eu estou sem máscara. E aí todo mundo começa a andar longe de mim, todo mundo começa a cochichar, é aquele momento tenso, né? E aí, meu Deus, máscara no carro, aí eu vou tentar chegar no carro, aí eu não chego no carro, parece que o caminho vai aumentando. E as pessoas olham para mim como se eu fosse um nojento, sabe? Nossa, o que você está fazendo aqui sem máscara? Quase como o leproso dos tempos bíblicos. O nosso texto bíblico de hoje começa assim, lá em Marcos 1,40. Aproximou-se dele um leproso. Um leproso. E eu sei que para os leitores modernos, parece que Marcos falou pouca coisa aqui com isso. A primeira leitura parece muito simples. Jesus curou mais alguém, só que agora ele curou de uma doença mais grave ainda. Então, nós temos mais uma cura. Mas se a gente atentar bem para o contexto aqui em que Marcos escrevia, a gente vai ver que tem mais dizendo aqui nesse texto. Primeiro, não dá para associar essa lepra dos tempos bíblicos com exatamente a doença da hanseníase que a gente tem hoje. Eu até perguntei para a Thaís o nome direitinho, para eu não errar. Hanseníase. Então, a lepra daquele tempo, ela representava um monte de doenças de pele. Então, várias
vários sintomas estavam aí nessa categoria de lepra. Não é exatamente a mesma coisa. E segundo que a lepra em Israel, a lepra não era só uma doença. A lepra era mais do que uma doença. Se você perceber nesse texto, em nenhum momento tem a palavra cura e nem a palavra doença. Se você olhar com atenção, as palavras são purificar-me, fica limpo, ficou limpo, purificação. Isso não é linguagem de medicina, isso é linguagem de teologia. Então, como assim? No Antigo Testamento, Deus estabeleceu uma série de regras que ensinariam ao povo de Deus, o povo de Israel, que ele era um povo santo, um povo diferente, um povo separado. Israel havia sido escolhida como nação, separada do resto do mundo, para ser um povo diferente. Ele seria uma bênção para todo mundo, um testemunho vivo da glória de Deus, mas para isso eles deveriam agir de uma forma santa, de uma forma diferente, de uma forma separada. E então, lá no livro de Levítico, Deus ensina ao povo, dentre muitas outras coisas, que ele não deveria comer certos tipos de animais, não deveria tocar em animais mortos, que certos fluidos que saíam do corpo deixavam a pessoa impura, como o sêmen ou sangue. E dentre os elementos que o Senhor escolheu para ensinar sobre santidade para o povo, a gente tem as doenças de pele, todas representadas aqui nessa categoria maior chamada lepra. E se você quiser conferir isso, está lá em Levítico 13, tem vários sintomas ali para a lepra. A lepra era especialmente didática para o povo de Deus. Ela ensinava sobre pureza em alguns níveis. Primeiro, ela ensinava no nível da impureza física mesmo. Essas doenças de pele, elas eram altamente contagiosas, então se alguém ficava doente, essa pessoa precisava se separar da comunidade, precisava sair da cidade, ou seja, isolamento social. Vocês conhecem o conceito bem, né? Segundo, ensinava no nível de impureza cultual, cerimonial. Um leproso, ele não podia se juntar à adoração congregacional, ele podia adorar a Deus em particular, sim, mas ele estava separado da comunidade da aliança. O leproso, ele não podia frequentar os cultos públicos, né, no dia do Senhor, ele não podia fazer isso. E terceiro, ensinava sobre a impureza moral. Então, toda sujeira cerimonial, ela tinha o objetivo de ensinar sobre a sujeira moral. Deus não aceita, irmãos, culto hipócrita. Deus não aceita um culto em que a ética é completamente deixada de lado. E Jesus explica isso muito bem lá em Marcos 7, ele diz assim no versículo 15: não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que torna impuro. E aqui Jesus não está invalidando as leis cerimoniais nesse momento, mas ele está explicando o seu propósito. O princípio ensinado pela impureza cerimonial é que ninguém podia se colocar diante de Deus sujo pelos seus pecados. É para isso que a impureza cerimonial apontava. Em Mateus 5, versículo 23, Jesus ainda diz, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali mesmo se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Então, aí você ainda acha esse momento de reflexão nos nossos pecados no começo do culto que a gente faz, você acha à toa? Antes desse culto começar, se você não estiver arrependido dos seus pecados, da sua sujeira, então seu culto é hipócrita. É um culto sujo. E você está se apresentando sujo diante de Deus. Deus é santíssimo, meus irmãos. Quando Adão, o nosso representante, pecou, Adão tornou suja toda a raça humana. E na sua vida, na primeira oportunidade de pecar, você pecou também. Se tornou sujo também. Você é sujo diante de Deus. Tão sujo moralmente quanto esse leproso era sujo cerimonialmente. Marcos 1,40. Aproximou-se dele um leproso. Veja, irmão, o Marcos não apresenta aqui nenhum passado para o leproso. Ele não tem nome. Não se fala aqui dos seus pais, não se fala de onde é que esse leproso veio.
Não se fala nada sobre quem esse leproso é, quase como se ele estivesse deixando bastante espaço para você se identificar com esse leproso. E você devia se identificar com esse leproso. Você vai se identificar com quem aqui nessa história? Vai se identificar com Jesus? O limpo? Não, meu irmão. Nós só aprendemos com o limpo. Nós aprendemos com quem Jesus é, com o que Jesus faz. Nós tentamos imitar esse que é o único limpo de todos os homens. Mas nós mesmos somos os sujos da história. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, o limpo e o sujo. Em primeiro lugar, o limpo, Cristo, é a esperança do sujo. O limpo é a esperança do sujo. Olha para o versículo 40, Marcos 1:40. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, podes purificar-me. Não é por acaso que esse leproso encontra Jesus, ele não encontra Jesus por acidente. Lucas diz que Jesus estava em uma das cidades, lá no meio da cidade. Esse leproso, ele deve ter cruzado um monte de barreira social, um monte de barreira religiosa para chegar até Jesus. Lucas ainda diz que esse homem era coberto de lepra. Então, a aparência dele era repugnante, ele é completamente coberto da doença. Ele provavelmente assustava todo mundo de quem ele passava perto. E aí, Levítico 13:45, quando ele orienta, porque a lepra era uma doença que, quando a pessoa era identificada com lepra, tinha todo um processo, era um processo até demorado para identificar e declarar que ela tinha lepra. Mas uma vez que era declarado que essa pessoa tinha lepra, o leproso tinha que fazer o seguinte: desgrenhar, bagunçar ali o seu cabelo, rasgar as suas roupas, cobrir a parte de baixo do rosto, e em algumas versões está escrito cobrir o bigode, e gritar: impuro, impuro. Sempre que alguém se apresentasse perto desse leproso, ele tinha que gritar: impuro. Ou seja, alarme, não chega perto. Eu vou transmitir aquilo que eu tenho, eu vou transmitir, contagiar você com a minha impureza. Irmãos, ele deve ter cruzado a cidade inteira gritando. Um rabino conta que ele se escondia quando via um leproso. Ele conta que era obrigatório manter 1 metro de distância de um leproso em dias sem vento, mas se tivesse vento, 200 metros. Um rabino jogou pedras num leproso enquanto ele gritava: vá para o seu lugar e não manche as pessoas, saia daqui. Outro, ele não comia nem ovos postos por galinhas na rua de leprosos, em que ele sabia que um leproso tinha passado. Meus irmãos, esse homem era um homem considerado nojento, sujo, imundo. Mas mesmo diante de tantas barreiras, esse homem, ele foi até Cristo, ele chegou até Jesus. E quando ele se aproxima de Jesus, ele cai de joelhos. Mateus revela que o leproso, ao cair de joelhos, ele adorou ao Senhor, adorou a Jesus com esse ato. Ele se submete àquele que é a sua esperança. Jesus era a esperança desse homem sujo. Ele chama Jesus de Senhor, ou seja, como quem reconhece a sua autoridade, reconhece que Jesus era a autoridade dele. E aí ele suplica: se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres. Ele entendia que Jesus era soberano, que Jesus era poderoso. Ele sabia que Jesus podia curá-lo, mas a questão é, será que ele queria curá-lo? Aos olhos da sociedade, o leproso era desprezível. Provavelmente, até aos seus próprios olhos, ele foi internalizando essa imagem de si mesmo. Ele não merecia aquela cura. Talvez ele pensasse que Jesus não ia querer limpar ele mesmo. E Jesus tem o direito de realizar as curas que ele quiser. É assim que a gente tem que se aproximar em oração dele mesmo. Esse leproso é um exemplo de humildade em oração. Senhor, se o Senhor quiser, Jesus também ensinou a orar assim, né? Se quiser, passe esse cálice diante de mim, mas faça-se a sua vontade. Meu irmão, será que você ainda, diante de toda essa sujeira, todas essas características do leproso, será que você ainda consegue se identificar com esse leproso? Todo aquele que vai até Cristo, irmãos, o único verdadeiramente limpo, todo aquele que vai até Cristo se considera um sujo que precisa ser lavado. Jesus disse assim em Marcos 2, versículo 17:
não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar pecadores, não justos. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Talvez você pense, eu não sou tão sujo quanto esse leproso. Por fora, talvez. De certo, você é puro fisicamente, talvez. Puro cerimonialmente, certamente. Nós já não estamos nessa etapa, nessa administração da aliança de Deus. Mas você não é puro moralmente. Jesus convida os sujos. Jesus não convida os limpos. Se você não se considera tão nojento por dentro quanto esse leproso era nojento por fora, o Evangelho, então, irmãos, o Evangelho não é para você. Foi isso que Lutero descobriu lá, redescobriu, na verdade, lá em 1517, antes da Reforma. Lutero, ele já entendia que ele era sujo, sabe? Enquanto ele era monge, ele tinha uma consciência muito clara da santidade absoluta de Deus. E aí tudo que ele queria era se tornar limpo diante de Deus, se tornar uma pessoa limpa. E tudo que ele tinha que fazer para isso, na cabeça dele, era confessar todos os seus pecados, tudo. Certo? Não podia deixar nada passar. Ele achava que a vida espiritual funcionava assim, irmãos. Se a alma suja um pouquinho a cada pecado, então a confissão e a penitência, elas lavam essa manchinha ali um pouquinho cada vez mais. E como ele queria estar puro diante do Deus dele. Então ele passava horas confessando os pecados dele. Ele é famoso porque ele passava horas ali confessando seu pecado, até o ponto que o seu confessor falou: Lutero, volta quando você tiver um pecado sério para confessar. Volta, sei lá, né, com um assassinato, um adultério, pelo amor. E ele, a cada confissão, ele ainda encontrava problema com a própria confissão. Não, eu confessei de uma forma pecaminosa, então eu tenho que confessar a minha confissão. E era um ciclo infinito. Com o tempo, ele se deparou com a verdade, irmãos. Ele nunca conseguiria limpar todos os seus pecados. E foi só aí que ele redescobriu o Evangelho. Você não tem que se limpar antes de ir até Jesus. Você não consegue se purificar para você se achegar diante do Pai. A única coisa que você consegue fazer, e isso só pela graça de Deus, é ir até Cristo, cair de joelhos diante dele e suplicar ao Senhor Jesus: Senhor, se quiseres, me limpa, me purifica. Cristo é soberano. Ele podia não ter curado esse homem da sua lepra, mas Jesus atende a todos que lhe pedem aquela purificação mais profunda. Se você o pedir, ele vai te lavar com a sua palavra. Cristo, meus irmãos, é a esperança do sujo. Portanto, Cristo é a sua esperança. Cristo é a minha esperança. O limpo é a esperança do sujo, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, o limpo é a purificação do sujo. Olhe para o versículo 41 e 42. Leia comigo. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-o e disse-lhe: quero, fica limpo. No mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Profundamente compadecido, irmãos. Compaixão é uma palavra bíblica que indica atitude. Compaixão bíblica, ela sempre move o compadecido. Nos evangelhos, toda vez que Cristo se compadece, ele faz alguma coisa. Você vê uma ação acontecendo. Ele é movido em compaixão. Compaixão é quando o amor domina e move toda a personalidade de Cristo, e é essa compaixão que nós temos que imitar. Jesus tem compaixão daquele homem impuro. Ele não tem dó, certo? Não é peninha. Não é aquela compaixão sentimental que a nossa sociedade hoje em dia já acha que é uma virtude. Não é que Cristo tenha simplesmente olhado para aquele leproso e falado: nossa, tadinho do leproso. Não é isso que é compaixão. Então não pense você que quando você vê alguém passando necessidade, aí você pensa: nossa, tadinho. Isso é compaixão bíblica. Sentimento de pena não é a compaixão bíblica. Sentir pena pelo outro simplesmente em si não é virtude nenhuma. Compaixão bíblica, ela te move. Você faz alguma coisa. E como fruto dessa compaixão, o Senhor estende a mão e toca esse leproso.
Jesus não precisava nem ter deixado o leproso se aproximar dele. Olha só, isso já foi demais. Mas Jesus tocou nesse homem. Só pela sua palavra, Jesus já poderia ter curado esse homem imundo. Mas Jesus escolheu tocar nele. Ele demonstrou amor. Ele demonstrou um carinho com esse doente aqui que ele não devia sentir há muitos anos. Qual que foi a última vez que uma pessoa considerada sã, uma pessoa considerada limpa, tocou nesse homem? Mas Jesus tocou nele. E com esse toque, Jesus quebrou todos os tabus, todos os preconceitos que tinham ali naquela sociedade contra aquele homem. Jesus se aproximou e ele se compadeceu desse que era o mais desprezado daquela sociedade, essa categoria tão desprezada dos leprosos. Aí o Cristo olhou para o leproso e ele disse: quero, fica limpo. Então, pelo poder da sua palavra, o único limpo de todos os homens lavou o mais sujo de todos os homens. Instantaneamente, a pele desse homem foi completamente regenerada. Imediatamente a lepra fugiu de Jesus. Esse homem estava num caminho de morte, mas Jesus lhe resgatou sua vida. É exatamente isso que Jesus fez com sua igreja. Nós éramos sujos, éramos impuros, mas pela sua palavra, ele nos lavou e ele nos purificou. Lá em Efésios 5, versículo 25, se você quiser, abra comigo, Efésios 5, 25. Efésios 5, 25, diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Aí você diz: nossa, Danilo, é para maridos esse texto. Meu irmão, olha o princípio, o que está sendo revelado aqui. Que Jesus se entregou pela sua igreja para santificar a sua igreja e purificou a sua igreja pela lavagem de água pela palavra. Jesus regenerou e ele limpou o nosso coração através da pregação do Evangelho, a palavra de Cristo. Com a sua palavra, ele nos lavou visivelmente também no batismo, e ele nos separou das contaminações do mundo, ele nos trouxe para o povo da aliança. E ele continua a nos limpar, ele continua a nos lavar pela sua santa palavra. E assim acontece a santificação na nossa vida, nós nos tornamos mais parecidos com ele. Você crê, irmão, no poder da palavra de Cristo? Se você crê nesse poder, então você deseja intensamente estar em contato com essa palavra todos os dias. Você deseja ouvir a palavra de Cristo. Você deseja ser lavado pela palavra de Cristo. Olha o poder que a palavra de Deus tem. Você pode ir até Jesus todos os dias na sua casa. Você leva a palavra de Cristo no seu bolso. Hoje em dia a gente anda com a palavra de Cristo por aí. A qualquer momento você pega aqui a palavra de Cristo e lê. Então lê, irmãos. Reflita na palavra dele. Medite de dia e de noite na palavra do nosso Senhor. Ele tem poder para te santificar. Ele tem poder para continuar lavando os seus pecados. Ele é a purificação do sujo. Então, em primeiro lugar, o limpo é a purificação, é a esperança do sujo. Em primeiro lugar, o limpo é a esperança do sujo. Em segundo lugar, ele é a purificação do sujo. Em terceiro lugar, o limpo tomou o lugar do sujo. Volta lá para Marcos 1. Vamos ler o versículo 43. Marcos 1 de novo. Marcos 1, versículo 43 e 44, olha só. Jesus diz para o leproso: fazendo-lhe então veemente advertência, logo o despediu e lhe disse: olha, não digas nada a ninguém,
mas vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para servir de testemunho ao povo. Até aqui. Jesus dá um comando para esse ex-leproso agora, para esse homem que havia sido limpado, que agora eu não vou poder mais chamar de sujo. Ele foi limpo pelo poder de Cristo, pela palavra de Cristo. E Cristo dá um comando para ele. Cristo exige ser o seu Senhor e ele fala, ele exige obediência. O comando de Jesus era que o ex-leproso, ele cumprisse a lei de Moisés. Olha só, Jesus tinha respeito pela lei. Jesus tinha consideração, e isso é importante porque depois do seu ministério, Jesus vai ser acusado de não estar nem aí para a lei, de quebrar a lei, de quebrar o sábado. E além disso, cumprir a lei serviria como testemunho público do poder de Jesus. O nome de Jesus seria testemunhado quando esse homem fosse oferecido o sacrifício por ele, da sua purificação. Naturalmente, os sacerdotes eles se impressionariam com a cura. E eles perguntariam, como é que isso aconteceu? E aí o leproso contaria para eles. Isso é natural. A liderança religiosa de Israel, então, ela teria uma prova incontestável do poder de Cristo. Era só isso que o homem tinha para fazer aqui, cumprir a lei. É só isso que ele tinha que fazer. Não fale nada para mais ninguém. Não fale mais nada para ninguém. Vá para o testemunho público dos sacrifícios. É aí que o versículo 45. Mas, tendo ele saído, entrou a propalar muitas coisas, a divulgar a notícia, a ponto de não mais poder Jesus entrar publicamente em qualquer cidade, mas permanecia fora, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Então esse homem, apesar de ter sido limpo pelo Senhor, respondeu com desobediência. É impressionante que assim que Jesus faz essa obra por esse homem, ele desobedece a Jesus. Eu não sei se você já parou de se identificar com o leproso, mas, meus irmãos, nós desobedecemos a Cristo logo que Ele nos limpa, nos lava, nos regenera, e nós começamos a nossa vida de cristãos, de nova criatura, e imediatamente desobedecemos às ordens do nosso Senhor. O homem não estava proibido aqui de dar testemunho de Jesus. O nome de Jesus deveria ser testemunhado, sim, mas deveria ser testemunhado da forma correta. Jesus prescreveu a forma. Agora nós descobrimos por que Jesus exigiu tanta discrição. Olha só, a fama de Jesus, como um fazedor de milagres, atrapalhou o ministério de pregação de Cristo. Essa era a prioridade de Jesus, era pregar o Evangelho. Ao invés do testemunho incontestável aos sacerdotes, Jesus teve que interromper o seu ministério nas cidades. É interessante observar a inversão de papéis. É interessante observar a inversão de papéis aqui. No começo da história, o leproso ele não podia entrar nas cidades. Ele tinha que ficar em lugares desertos, lugares ermos. Agora, no final da história, Jesus tinha que viver em lugares desertos. Esse é só um pequeno lembrete de que para que o limpo lavasse o sujo, o limpo teria que tomar o lugar do sujo. Mas olha só, essa verdade, caso o leproso tivesse obedecido a Jesus, caso ele tivesse ido até os sacerdotes e cumprido o ritual da purificação, essa verdade teria sido aprendida de outra forma. Em Levítico 14, há vários sacrifícios, vários procedimentos que o sacerdote realizaria para a purificação desse leproso. E esses sacrifícios eram realizados por muitos dias, iam até o 8º dia seguinte, mas o primeiro deles chama bastante atenção. Em resumo, aqui, o sacerdote pegava 2 aves. Uma dessas aves era imolada num vaso de barro, onde o sangue era de alguma forma retido. E a outra ave, ainda viva, ela era molhada no sangue da ave morta. E em seguida, esse sangue da ave que havia sido morta era aspergido no leproso, que agora estava sendo purificado com o sangue da ave limpa que havia sido morta. Depois, a ave viva, coberta já pelo sangue da ave morta, era libertada em campo aberto e saía livre. Meus irmãos, a purificação do leproso falava de uma purificação muito maior, muito melhor.
Para que o imundo fosse tido como limpo diante de Deus, ele precisaria ser lavado no sangue do limpo. Apenas com o sacrifício de Jesus, meus irmãos, nós que éramos sujos diante de Deus, podemos nos tornar limpos. Apenas com o sangue dele, nos lavando. E apenas porque o limpo toma o lugar do sujo, é que o sujo pode se tornar limpo. Em conclusão, irmãos, em primeiro lugar, o limpo é a esperança dos sujos. Nós éramos sujos, nós estávamos separados da comunidade da aliança, nós havíamos sido expulsos do Éden, expulsos da presença de Deus. Apenas Cristo, o único verdadeiramente limpo, pode nos salvar. Ele é a nossa esperança. Em segundo lugar, o limpo é a purificação dos sujos. O Senhor nos atrai a Ele. E Ele permite que pessoas imundas, pessoas sujas, como eu e você, nos aproximemos dEle. Diante de Jesus, você deve cair de joelhos, você deve suplicar, se quiseres, podes me purificar. Meu irmão, Ele quer. Ele quer te limpar. E Ele te limpou, e Ele te lavou. Pela sua palavra, Ele continua nos purificando e nos lavando até o último dia, quando Ele retornará. Em terceiro lugar, o limpo tomou o lugar do sujo. Há um preço pela sua purificação. Você precisa ser lavado no sangue de Jesus para que você possa ser liberto. O salário do pecado é a morte. Isso foi estabelecido lá em Gênesis. E apenas um inocente poderia pagar pelos seus pecados. Ele te lavou com seu sangue. Ele morreu no seu lugar. O limpo, então, foi considerado como se fosse sujo, para que nós, sujos, fôssemos considerados limpos aos olhos de Deus. Toda a glória seja dada a Jesus. Ele veio ao mundo, Ele viveu perfeitamente. Ele morreu em nosso lugar. Ele venceu e Ele ressuscitou no terceiro dia. Ele subiu ao céu. Ele está sentado à direita de Deus Pai. Vamos orar? Senhor Jesus, Senhor nosso Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua obra por nós. Agradecemos a Ti porque o Senhor nos atrai a Ti, porque o Senhor nos limpa, porque o Senhor nos resgatou, porque o Senhor nos purificou. Senhor, se há alguém aqui que não enxerga os seus próprios pecados, Senhor, abre os olhos dessa pessoa. Senhor, abre os nossos olhos para enxergarmos o quanto ao seu lado somos indignos de Ti e o quanto o Senhor é perfeito, puro, limpo e maravilhoso. Te pedimos, Pai, que ao enxergar isso, o Senhor nos torne pessoas humildes, pessoas que se ajoelham diante de Ti, pessoas que suplicam pela Tua graça e que agradecem a Ti, Senhor, com obediência, testemunhando do Teu nome, da forma como o Senhor ordenou. Senhor, nos faz obedecer durante a semana que virá agora. Cuida das nossas vidas, nos santifica. E, Pai, nos dá paixão, nos dá amor pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.